Nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o economista, diretor executivo e responsável pela implantação da instituição fiscal independente no Senado Federal, Felipe Salto. Como vai, Felipe? Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos vocês e aos ouvintes também da Rádio Bandeirantes. Quando a gente tentou marcar a entrevista e marcou essa conversa com o Felipe, o principal assunto era precatório. E será? Nós vamos falar da conta. Porque o Instituto fez uma conta que mostra que é possível pagar precatório sem atrasar. Basta tratar algumas coisas da mesma forma. Já já o Felipe vai explicar. Eu vou fazer, algum de nós aqui vai fazer essa pergunta. Mas eu vou começar fazendo uma provocação em cima do orçamento, porque vocês também lidam com isso. E com a possibilidade de, primeiro, Felipe, a inflação ser maior do que está prevista no orçamento. O orçamento está prevendo inflação de 5,9% para esse ano. Só que nós já estamos nos 7%. E o orçamento também estava prevendo um crescimento de 5,2%. Se der 0 e 0 nos 2 trimestres que faltam, nós chegamos a 5%. Mas já tem gente prevendo 4,7%, 4,8%. Ainda tem alguns que vão nos 5,5%. Em si, registrando, vamos na pior das hipóteses, 0 de crescimento e 0... Não é a pior porque pode ser crescimento negativo. Mas enfim, 0% de crescimento nesse trimestre que nós estamos vivendo e no próximo. E também a inflação do jeito que está. Fecha as contas para o ano que vem? Olha, de fato nós estamos num quadro de extrema incerteza. O risco fiscal aumentou expressivamente, as taxas de juros estão aumentando e o câmbio, o dólar, está num sobe e desce preocupante. Então esse cenário de riscos, de incertezas, de apreensões, ele dificulta bastante o exercício do economista, que é fazer projeções, traçar cenários. O que nós podemos dizer é que essa dinâmica do PIB do segundo trimestre, essa queda de 0,1% na margem, quer dizer, em relação ao primeiro trimestre, ela não altera, por enquanto, a perspectiva de um crescimento em torno de 5% para esse ano. O cenário base da instituição fiscal independente, nós ainda não havíamos alterado, é de 4,2%, mas no relatório de agosto já tínhamos sinalizado claramente o viés de alta, apontando para uma maior probabilidade daquilo que nós chamamos de cenário otimista. Aí tem sempre 3 cenários justamente para tentar precificar as diferentes possibilidades e mostrar o quão difícil é você ter uma assertividade, quanto ao número específico que vai aparecer. Agora, o que a gente precisa entender, Eduardo, é que a base de comparação do ano passado é muito deprimida. Nós tivemos uma recessão de 4,1%, de modo que se o crescimento ficar em 5% nesse ano, as taxas acumuladas, fazendo a acumulação dessas duas taxas, o crescimento no biênio vai ser de 0,7%, que é muito baixo. E no ano que vem, todo esse risco fiscal, essa questão dos precatórios, a discussão sobre orçamento, as incertezas no campo político institucional e mais a dificuldade de antever o cenário externo também, podem levar o crescimento à casa de 2% ou menos. Então, os problemas estruturais da economia brasileira não estão sendo resolvidos. O orçamento apresentado, a proposta enviada pelo Executivo, chamado PELOA, no dia 31 de agosto, ele baseia-se num cenário irrealista, porque, como você bem destacou, uma inflação na casa de 6%, e isso produz artificialmente uma espécie de folga no teto para o cálculo, contido no PELOA, no orçamento, na proposta orçamentária para o ano que vem, que é uma folga artificial. É por isso que os precatórios de quase 90 bi puderam ser equacionados, no papel pelo menos. Mas é uma proposta que já nasce defasada, digamos assim.
Pois é, Felipe. Sônia Blota, tudo bom? Seja muito Tudo bom, bem-vindo aqui Sônia? ao Jornal Gente. Prazer falar contigo. E, Felipe, o governo alega que o volume dos precatórios justamente aumentou de 56 bilhões em 2021, né, esse ano, para 89 bilhões em 2022 e que não teria dinheiro para pagá-los sem furar o teto de gastos. E chegou a enviar uma PEC para o Congresso para aprovar o parcelamento do pagamento desses precatórios, a chamada PEC do calote, né? Agora o governo trabalha com o Supremo para resolver esse problema. É papel do Supremo, em primeiro lugar, entrar nesse assunto de como pagar os precatórios, o que já foi aprovado pelo próprio Supremo, que isso me parece um pouco confuso. E se esse parcelamento não seria visto pelos agentes econômicos como um calote de qualquer forma, entre aspas, Felipe? Deixa eu lhe dizer, Sônia, de fato, o mercado já está encarando essa proposta, a proposta de emenda à Constituição número 23, chamada PEC dos precatórios, e as outras alternativas que vêm sendo discutidas nos últimos dias, como saídas arriscadas. Por quê? Porque o precatório é uma obrigação que o Estado tem. É uma despesa que sempre foi considerada despesa obrigatória, precisa ser paga, e a sinalização é o seguinte: olha, vamos parcelar, ou então vamos pagar apenas um limite e acima desse limite postergar para o ano seguinte, criando uma espécie de bola de neve que vai aumentando ao longo dos anos. Há ainda uma outra alternativa, que é retirar essas despesas do teto de gastos, né, lá de 2016, quando foi criado, e aí recalcular o teto. Todas essas possibilidades, elas embutem a seguinte premissa: a regra do jogo pode ser alterada na iminência de seu rompimento. E quando isso acontece, quando fica claro que é possível mudar as regras para poder cumpri-las, o mercado precifica um risco mais alto. E isso é essa é uma das razões pelas quais o juro aumentou bastante. Não estou me referindo apenas à Selic, ao aumento do juro pelo Banco Central, mas aos juros precificados pelo mercado para diferentes prazos. Então, esse aumento da taxa de juros, por exemplo, se o Tesouro for emitir um título público hoje com vencimento de 12 meses, então se ele for tomar emprestado do mercado, emitindo um título público com vencimento em 12 meses à frente, lá em setembro de 2022, ele já vai ter que pagar entre 8% e 8,5% de juros. Vale lembrar que a Selic está em 5,25%. Essa diferença é o que a gente pode imputar ao risco, né? E por que isso acontece? Porque é como você dizer que a despesa de salários, a despesa de previdência ou qualquer outra despesa obrigatória seria passível de parcelamento, de não pagamento, de você postergar, de empurrar com a barriga esses gastos. Essa é a essência da preocupação. E se soma a essa preocupação o eventual desrespeito às regras do jogo. Ah, mas vai alterar a Constituição, então não vai ser um desrespeito. Na verdade, você vai introjetar na Constituição uma burla à principal âncora fiscal, que é o teto de gastos, não é? Felipe, só para o ouvinte entender, né, nessa questão que foi levantada pelo Eduardo aqui no começo da nossa entrevista, a conta que o Instituto Fiscal Independente aí do Senado faz sobre essa questão dos precatórios, para explicar que isso caberia no orçamento, é que parte desses precatórios, né, tem autorização para o pagamento por estar fora do teto. Então, a maior parte, pelo menos, dos precatórios, esse foi o levantamento feito pelo Instituto Fiscal Independente? Olha, nossas contas mostram o seguinte: o volume de precatórios que o governo sinalizou no PELOA, na proposta de lei orçamentária anual, é de 89,1 bilhões. O número previsto anteriormente pelo próprio governo era de 57,8 bilhões. Então, a diferença, que é de cerca de 31 bilhões, um pouco mais, 31,3 bilhões, como é que você equaciona essa diferença? Um dos maiores precatórios dentro desse volume para 2022 chama-se Fundef. O Fundef foi feito nos anos 90, uma política educacional para universalizar o acesso das crianças de 7 a 14 anos à escola.
ele foi sucedido pelo Fundeb, trocou a última letra de F para B, porque incluiu o ensino médio. Então, trata-se do mesmo tipo de gasto, previsto no mesmo dispositivo constitucional, e o precatório que está em jogo refere-se a 3 estados, o Ceará, Pernambuco e a Bahia. Uma decisão do Supremo, que era sim previsível, porque quando essa demanda chegou ao Supremo, a União, o governo federal, tem o seu advogado, né? Assim como as pessoas físicas têm. Chama-se Advocacia Geral da União. E essa instituição acompanha os riscos, acompanha os processos. Então, tinha essa informação e tempestivamente ela poderia ter sido bem utilizada para gerir esse risco e evitar chegar na situação atual. De todo modo, a meu ver, como a própria regra do teto, que deriva de uma emenda à Constituição lá de 2016, diz que o Fundeb não está sujeito à regra do teto, logo o seu precatório também não está. Então, não precisa de PEC para resolver 16 bilhões. Esses precatórios do Fundef referem-se a 16 bilhões, cerca de 16 bilhões. Então, dos 31, um pouco mais da metade estaria resolvida. E aí o restante como é que faz? Bem, mesmo que nós tenhamos uma inflação mais alta até o fim do ano, pelas regras de funcionamento do teto de gastos, nós calculamos na IFE que haverá, se não tiver reajuste para servidores, etc., uma folga de 15 bilhões no teto. Então, esses 15 de folga no teto, mesmo com a inflação alta no fim do ano, mais a retirada do Fundef, resolveriam a conta dos 31. Aí você me pergunta, mas e o Bolsa Família? Como é que vai aumentar? É preciso aumentar o gasto social, nós estamos com uma precariedade no mercado de trabalho muito grande, as pessoas vivendo na extrema pobreza, o número de pessoas aumentou. Aí eu proponho o seguinte, vamos cortar as emendas chamadas de relator geral, que neste ano de 2021 atingem 18,5 bilhões, mais da metade do orçamento anual do Bolsa Família, e cortar outros 10 bilhões nas despesas discricionárias do Executivo. Combinando isso, você tem 20 bilhões, daria para fazer um incremento expressivo no programa Bolsa Família sem romper o teto de gastos. Felipe Salto, economista do Instituto Fiscal Independente do Senado, detalhou as contas que foram feitas aqui nesse debate importante, né, em que a Rádio Bandeirantes está inserida sobre a questão dos precatórios e principalmente do orçamento do ano que vem. Felipe, obrigado pela entrevista, hein? Vamos manter contato aí, você volta aqui na programação para uma próxima entrevista em breve. Um abraço. Eu que agradeço, bom dia a todos. Obrigada, Felipe. Só para lembrar que o Instituto é novo, foi criado recentemente, depois de 2015, é um órgão de assessoramento do Senado, ou seja, do Congresso Nacional, que é quem vota o orçamento.